atividade no livro de reforço, páginas 134 e 135. Na página 134, nós temos leitura de texto. Leia o poema a seguir. Quem tem medo de monstro? Era uma bruxa malvada que assustava a criançada com seu terrível ruído, mas o que ninguém sabia é que ela também sofria, tinha medo de bandido. Era um bandido terrível e era muito temível. A sua voz de trovão, mas ele tem um segredo, é que ele também tem medo de bicho-papão. O bicho-papão é um chato, faz barulho e espalha fato. Amedronta e desacata, mas na verdade, coitado, ele está muito apurado, pois tem medo de pirata. O pirata é tão danado, ruim, tinhoso, malvado, que a gente até fica pasma. Mas o que é mesmo engraçado é que ele é apavorado, de medo de ver fantasma. O fantasma que arrepio, a gente até sente frio com seu jeitão infernal. Mas para dormir ele custa, mexe, remexe, se assusta. Tem medo de lobo mau. O lobo mau é um perigo, seja amigo ou inimigo. Prega susto, volta e meia. Mas ele é um pobre coitado, vive sempre apavorado por monstro de cara feia. E o monstro, que coisa incrível, apesar de ser horrível e parecer valentão, não tem nenhuma maldade. Toda a sua ansiedade é de medo de ladrão. E o ladrão, que é tão valente, mete tanto medo na gente e a polícia desacata, vive sempre tão azedo, porque ele morre de medo de tudo quanto é barata. Então vejam só, nós temos aqui um poema, certo? Poema é um texto que ele é organizado em versos. Versos são as frases, olhem, as frases que tem no texto, tá? Então, era uma bruxa malvada. Essa frase é um verso. Todas as frases do poema são versos. Agora, além de verso, também, né, de verso, o poema ele apresenta estrofes. As estrofes são o conjunto de versos. Então, aqui, olha, eu tenho um conjunto de versos. Aqui eu tenho um conjunto de versos, é uma estrofe. Aqui eu tenho outro conjunto de versos, é outra estrofe, tá? E aqui, olha, cada conjuntinho desse é uma estrofe, certo? Então, os versos, as frases, né? Os versos formam as estrofes, certo? As estrofes desse poema, ok? E se você for observar, olha, vamos contar quantas estrofes tem no poema. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estrofes, certo? Esses conjuntinhos aqui formam as estrofes, 8 estrofes. Se eu for contar quantos versos, eu vou ter que contar todas as frases, certo? Eu vou contando todas as frases. Vamos à nossa atividade. Primeira questão. Encontre no diagrama as personagens do poema. Então, as personagens são a bruxa, o bandido, o lobo mau, o monstro, o ladrão, o bicho-papão, o pirata, a barata e o fantasma, certo? Segunda questão. Volte ao texto e responda. Quantas estrofes há no poema? Lembra quantas estrofes nós contamos? São 8 estrofes, certo? Há 8 estrofes, que é aqueles conjuntinhos, olha, de versos. Aqui é uma estrofe, então tem 8 nesse poema, tá? Após ler o poema, podemos dizer que todos os personagens eram temidos e tinham medo de algo. Por quê? Não, pois a barata não aparece tendo medo de nada. Letra C. Qual a personagem do poema você achou mais medrosa? Por quê? Você vai dizer qual foi. Você tem medo de alguma coisa? Por quê? Então, você vai dizer se você tem medo de algo e por que você tem. E se não tem, você vai também explicar, tá bom? Terceira questão. Escolha dentre as palavras abaixo e complete corretamente cada estrofe do poema. Então, veja. Era uma bruxa malvada, vai completar com essas palavras, tá? Era uma bruxa malvada que assustava a criançada com seu horrível ruído. O fantasma que arrepio, a gente até sente frio, com seu jeitão infernal. E o ladrão que é tão valente, mete tanto
tanto medo na gente e a polícia desacata. Olha só. Todos nós temos medo, mas precisamos lidar com ele para podermos viver. Como você lida com algo que lhe dá medo? Então, você vai explicar aí como é que você lida, certo? Com algo que lhe dá medo.